Depois de mais de 10 dias eu consegui vir aqui gravar um relato de parto pra vocês. Não é exatamente um conteúdo de tarô e astrologia, só que a gestação e o parto foram a jornada de autoconhecimento mais profundas que eu já vivi na minha vida. O puerpério também tá sendo uma experiência muito profunda, mas o parto foi extremamente marcante e me ensinou sobre muita coisa, sobre mim mesma, sobre a vida em si. E eu espero compartilhar com vocês essa jornada de autoconhecimento aqui nesse vídeo o mais rápido possível. Tudo começou na semana que eu comecei 39 semanas de gestação. Eu já tava ficando nervosa, porque eu tava demorando a parir e eu queria muito conhecer minha filha, já tava ansiosa pro parto e tudo. E aí eu comecei a fazer algumas práticas de indução natural de parto. Eu fiz, era uma terça-feira, eu fui na Nara, que ela é massagista, ela é especialista em medicina chinesa, e ela fez massagem, acupuntura, moxa, meditação, um monte de coisa para me ajudar a me preparar para o parto. E aí foi uma sessão muito profunda que eu fiz com ela. Na hora que eu saí da consulta com ela, cheguei em casa à noite, eu senti a Sofia encaixando bem lá embaixo na minha pelve e um peso muito grande, assim, uma pressão muito grande lá embaixo. Então foi o primeiro momento em que eu senti que o parto estava próximo. Passaram-se uns 2 dias ainda, quarta, quinta, e eu tava bem de repouso, já não tava mais fazendo atendimento, já tava, assim, bem cansadinha. Teve um dia que eu tive um pico de energia, assim, na quinta-feira, que eu saí aspirando a casa, limpando um monte de coisa, depois eu fiquei com dor nas costas, carregando mais de 3 quilos na barriga, você querendo fazer faxina, tipo assim, não sei porque que me deu esse faniquito. Tem muita gente que fala que é aquele instinto de arrumar o ninho pro neném chegar, né? Mas aí, na sexta-feira, a minha doula, a Carol, veio aqui na minha casa e fez também outras técnicas de indução comigo. Ela usou o rebozo, que foi, tipo, muito intenso também, que é um pano, assim, que ela vai mexendo atrás aqui na minha pelve, vai fazendo uns movimentos e é como se o neném fosse girando e encaixando mais, descendo mais. Ela fez massagem, a gente fez um shake indutor pra eu tomar, que nem era assim tão ruim igual eu tinha ouvido falar por aí, mas foi um processo muito gostoso fazer essa indução caseira junto com ela. E aí não demorou muito, tipo assim, algumas poucas horas depois que ela saiu da minha casa, eu entrei em trabalho de parto. Eu já estava tendo algumas contrações de treinamento, alguns pródromos, e nessa noite da sexta-feira eu comecei a ter contrações um pouco mais doloridas. Eu já tinha tido isso antes, então eu falei, pode não engatar em trabalho de parto, pode não ser nada, pode ser só o meu corpo se preparando, né, igual já tinha acontecido antes. Só que dessa vez, era por volta, assim, de umas 10 horas da noite, eu comecei a sentir contrações um pouco mais fortes e elas não pararam. Na verdade, só aumentaram a dor a madrugada inteira. Então, eu fiquei a madrugada toda tendo contrações dolorosas e eu simplesmente não conseguia dormir, porque já estava aumentando a dor mesmo num nível em que antes eu conseguia dormir sentindo contrações e depois eu não conseguia mais. Então eu passei uma noite toda com muita dor e tendo contrações num espaço curto de tempo. E aí eu tava na minha cabeça achando que eu não ia entrar em trabalho de parto também. Eu falei, isso faz parte do processo, nem vai dar em nada. Só que aí no sábado de manhã eu já tava tendo contrações tão dolorosas que eu simplesmente não tava conseguindo nem comer direito, nem fazer mais nada, não conseguia levantar da cama, porque qualquer esforço que eu fizesse vinha uma contração. Se eu levantava pra ir no banheiro, era contração. Se eu me mexia com um pouco mais, assim, de vigor pra mudar de posição, contração. E eu não conseguia deitar de lado, eu não conseguia deitar de barriga pra cima, parecia que tudo fazia a dor ficar mais intensa e eu comecei a ficar sem posição, assim, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer mais nada. E aí eu falei, cara, agora vai engatar, não é possível, porque eu já tava sentindo muita dor. Então, quando era sábado, assim, mais ou menos pra perto de umas 11 horas, meio-dia, eu tava tendo contrações tão doloridas que eu já tava começando a chorar de dor. Não, na hora que a contração vinha, eu já começava a chorar, tipo assim, uma coisa meio desesperadora. E nisso, meu parceiro, o pai da Sofia, ficou comigo o tempo todo, assim, de madrugada, me dando suporte emocional, me dando água, trazendo comida pra mim, fazendo bolsa de água quente pra eu colocar nas costas, me ajudando a ir pro chuveiro, porque na hora que eu não tava aguentando mais de dor, ele falou, vou te colocar embaixo do chuveiro pra ver se ajuda, né? E realmente, na hora que eu entrei embaixo do chuveiro, a dor diminuiu muito e eu achei aquilo milagroso. Eu falei, gente, era verdade, né? Porque muita gente fala que ir pra debaixo do chuveiro ajuda com as dores das contrações. E me ajudou muito. Então, eu fiquei embaixo do chuveiro um bom tempo. E aí, eu fiquei sem roupa, né? Então, ele notou que a minha florzinha estava bem inchada. Então, ele mandou mensagem pra minha doula e eu tava em contato com ela o tempo todo, de madrugada, e ela me falando o que fazer. Ela me deu suporte o tempo inteiro. Na hora que ele falou que a minha Laricinha estava inchada,
ela já percebeu que o trabalho de parto já estava um pouco mais avançado. Então ela veio ficar comigo aqui em casa e aí ela fez massagem nas minhas costas, ela foi me dando apoio emocional, ela foi assim, na hora que ela chegou aqui eu já me senti muito melhor assim de ter a presença dela, porque ela sempre me passou muita segurança, todas as duas doulas que me ajudaram. Só que aí eu estava sem dormir, sem comer direito, já era hora do almoço, eu já tava tipo há mais de 14 horas tendo contração. E eu já tava começando a ficar meio fraca, sabe? Então, eu falei, cara, eu já quero ir pro hospital, eu não aguento mais ficar aqui, tipo, eu quero ver se esse neném nasce, né? E a minha doula falou, na hora que você sentir que você quer ir pro hospital, a gente já pode ir, é só você dar o aval, tipo, porque aqui, teoricamente, a gente já pode ir. Então, a gente pegou um Uber e essa parte foi meio cômica, se não tivesse sido trágica, porque eu tava sentindo muita dor, porque eu já não tava conseguindo relaxar na dor. Na hora que vinha a contração, já tava me dando, assim, um desespero mesmo. Eu tava com muito medo de andar de carro, sentindo aquelas contrações, sentindo todas aquelas dores. Só que eu tinha que pegar um Uber pra ir pro hospital, não tinha jeito, né? E, assim, o motorista do Uber foi um anjo que caiu do céu, porque ele foi muito gentil e ele foi muito objetivo. Então, eu falei com ele pra ele não correr, porque eu tenho agonia de velocidade de carro, assim. Então, ele não correu, mas ele foi numa velocidade muito segura e ele foi furando, assim, todos os sinais, como se eu estivesse dentro de uma ambulância, assim. Ele foi abrindo caminho, abrindo espaço com outros carros buzinando e todo mundo foi abrindo. E, tipo assim, eu não tava conseguindo raciocinar direito porque eu já tava com muita dor, mas eu tava vendo que ele tava abrindo espaço entre os carros e buzinando e furando alguns sinais. Mas, assim, eu cheguei no hospital bem mais rápido por causa disso. E eu nem sei o nome desse Uber, mas ele foi muito bom pra mim. Depois eu dei uma gorjeta bem gorda pra ele depois que eu parei. E aí, na hora que eu cheguei no hospital, eu fui para um exame de toque, né? E eu já tava com 8/9 de dilatação, ou seja, a Sofia já estava quase nascendo. E aí me levaram de cadeira de rodas direto para a sala de parto humanizado, que era uma sala de parto maravilhosa, assim, que tinha todos os recursos, banheiro, chuveiro, espaço, banqueta, maca, tinha tudo lá para mim. As obstetras que estavam de plantão, que acompanharam meu parto, eram maravilhosas. São mulheres maravilhosas que ficaram comigo durante o parto, a minha doula, a pediatra, as obstetras, pessoas, assim, profissionais maravilhosas mesmo. Eu não tenho nem o que falar, assim, foram pessoas que me salvaram durante o trabalho de parto. Eu comecei entrando no chuveiro e não estava muito confortável para mim ficar no chuveiro, porque eu não estava conseguindo sustentar o meu corpo, porque eu fiquei muitas horas sem comer, estava sem sono, estava muito cansada, estava há muitas horas tendo contração, então foi um trabalho de parto bem demorado e o chuveiro já não estava mais confortável, então eu fui para banheira. Na hora que eu entrei na banheira, meu corpo relaxou e aí eu consegui deixar a minha filha descer um pouco mais, então ela já estava, eu botava a mão assim na Larissa e eu já conseguia sentir a cabeça dela. Só que as contrações já estavam ficando muito espaçadas, porque a água quente, ela faz as contrações diminuírem. Então, o trabalho de parto já estava demorando mais. E o meu parceiro estava comigo dentro da banheira, me segurando, me dando suporte, me sustentando meu corpo, porque eu simplesmente não estava conseguindo me sustentar mais. E as contrações estavam ficando tão dolorosas e eu já estava sentindo o expulsivo chegando, que é aquela parte onde o seu corpo naturalmente já começa a fazer força. Chega uma parte da contração, num pico de dor assim, que o corpo começa a contrair mesmo, assim, involuntariamente, ele começa a fazer força para expulsar o neném. Então eu já tava sentindo isso e a dor tava muito forte, muito forte. E assim, eu tava gritando muito, então eu não sabia como lidar com aquela dor, eu tava totalmente perdida. E aí foi o momento em que minha doula foi um anjo na minha vida, que ela me trouxe pra realidade. A minha doula simplesmente virou pra mim e falou: Lívia, você tá lutando contra a dor. Não luta contra a dor, se entrega pro processo. E eu não percebi o que eu tava fazendo, porque quando você tá parindo, você não percebe nada que tá em volta, você não percebe nada. Então, eu olhei pra ela e eu fiquei, tipo, como que eu faço isso? Como que eu me entrego pra dor? Porque, tipo, tá doendo muito e eu tô desesperada. E ela falou, tenta não focar no grito, foca na sua respiração. Então, eu comecei a pensar, eu dou conta, eu consigo sentir essa dor. Assim, minha mente ficava me sabotando o tempo todo, falando que eu não ia conseguir, que era dor demais pra mim, que o meu corpo não ia aguentar aquele nível de dor. Então, foi um processo meio que de batalha entre eu e a minha mente. Foi muito desafiador esse finalzinho. Só que eu segui o conselho da minha doula e eu comecei a focar mais na minha respiração, comecei a gritar menos e comecei a me entregar mais pra dor. Foi muito desafiador fazer isso, mas foi isso que fez a minha filha nascer. Chegou um momento em que eu já tava, assim, sentindo tanta dor que eu só virei pra minha doula e falei, tipo, não tem nada que vocês possam fazer, tipo, não tem uma analgesia, não tem uma anestesia pra me dar aqui pra eu fazer essa menina nascer, porque eu não estou aguentando mais. E eu pedi anestesia, assim,
com muito desespero, sabe? E a minha doula falou pra mim, ela já tá quase nascendo, se a gente for te levar pro centro cirúrgico pra te dar uma anestesia, é capaz dela nascer no meio do caminho. E realmente, assim, a cabeça dela já tava quase pro lado de fora. E aí eu resolvi sair da banheira, sentei na banqueta, e aí as contrações começaram a vir com mais frequência, e eu simplesmente comecei a fazer força involuntariamente pra ela vir. E nesse processo, a cabeça dela já tava, tipo, quase toda pra fora, e o meu parceiro sentou na minha frente. E com a ajuda das obstetras que estavam ali comigo, ele conseguiu segurar a Sofia na hora que ela tava nascendo. Ai, já tá me dando vontade de chorar. Foi um processo, tipo, muito bonito, assim, ele segurando, ela saindo de dentro de mim. E ele cortou o cordão umbilical depois. E eles colocaram ela, assim, pra ficar comigo um tempo, né? Tipo, foi muito emocionante, assim, ele chorou muito. Ai, foi muito lindo. E aí, depois disso, eu já fui deitar na maca. A Sofia já veio pra mamar, né? No momento em que ela saiu, eu deitei na maca, minha doula apertou o meu seio e ele já começou a sair o colostro. Eu achei incrível, porque eu não sabia que era tão automático assim. E amamentar ela no momento em que eu tava ali deitada foi, tipo, muito mágico, assim. O primeiro momento em que eu segurei ela, eu comecei a falar, eu consegui, eu não sabia que eu ia conseguir, eu não acreditei que eu ia conseguir. E essa sensação, assim, de meu Deus, eu dei conta, eu consegui, eu fui capaz, foi, tipo, muito incrível. E aí, depois disso, a gente foi se recuperando, a Sofia nasceu muito bem, ela tava muito forte, ela não teve nenhuma questão de saúde, então foi um parto saudável, assim, foi um parto natural, que, assim, não foi exatamente do jeito que eu imaginei, porque também eu nunca tinha passado por isso, mas foi tudo do jeito que eu queria, não teve nenhuma violência, foi tudo muito carinhoso, saudável, amoroso, no meu tempo, me respeitando. E eu sou muito grata por ter vivido essa experiência dessa forma.